Recentemente tive a experiência de ler Bibliomania, um mangá que à primeira vista parecia simples, com apenas 12 capítulos e que rapidamente se revelou uma das obras mais bizarras, inquietantes e perturbadoras que eu já li. E por isso acabou se tornando um dos meus mangás de horror favoritos de todos os tempos. Hoje vamos mergulhar no universo sombrio de Bibliomania, um mangá que combina horror psicológico com dilemas filosóficos e ainda traz um plot twist de explodir a cabeça. Fica comigo que vamos nos aprofundar mais nessa história bizarra e eu vou tentar deixar tudo mais imersivo enquanto narro a história aí, mostrando alguns detalhes e curiosidades para vocês. É isso, fiquem com o vídeo. Você já imaginou ser mandado para um local onde todos seus desejos possam se tornar realidade? Ter a comida que quiser, a vida que sempre sonhou, ter o dinheiro que quiser e uma namorada perfeita, mas com um único preço: nunca mais sair desse lugar. É como se fosse o paraíso ou o próprio inferno. O mangá começa nos apresentando um trecho bíblico, que faz a gente ligar aí diretamente com o título da obra, que por sua vez parece aí com a Bíblia, né? Mas isso vai muito mais além disso. Na página seguida é mostrado uma explosão. Era como se um selo tivesse sido rompido e o ser que estava aprisionado aí nesse selo acaba se perguntando: alguém fez isso de propósito ou foi um fenômeno da natureza? Bem, isso não importa. Sairei deste caixão e comerei tudo e a todos. Comer, comer, comer. Afinal, essa é minha única felicidade. Bom, enquanto essa coisa tá narrando isso aí, a gente vê o pessoal desesperado correndo, tentando escapar dessa coisa que aparentemente tava querendo comer todos. E a gente fica bem confuso aí, por que essa coisa tá fazendo isso? Por que ela tá comendo todo mundo? Ninguém faz nada contra ela. E assim que damos início ao mangá. Nos é apresentada uma garotinha, que acaba de acordar ao som da campainha. Ela está num quarto totalmente branco, com apenas uma porta na sua frente. Essa garotinha não parece ter expressão de medo e nem de nervosismo, apenas curiosidade e tranquilidade. É notado que em sua mão tem o número 431 e na porta à sua frente há o número 430. Com sua curiosidade, ela vai até essa porta e tenta abri-la, mas ao tocar na maçaneta, bem-vindo à mansão, uma criatura totalmente bizarra aparece e começa a falar quanto tempo desde o último hóspede e por fim se apresenta: meu nome é Serpente. E qual o seu nome? É agora que descobrimos que o nome daquela garotinha é Alice, e ela dá um belo sorriso após dizer o seu nome, algo que é bem estranho. Notamos que a Alice não está assustada com aquela figura estranha, o que nos faz pensar: essa garotinha não é normal. Ela está simplesmente tranquila enquanto tudo aquilo acontece. Aquela figura estranha chamada Serpente comenta com a Alice sobre uma festa que vai ocorrer na mansão. Uma festa extremamente grande e que ela ficará ocupada por um tempo. E manda a Alice ficar à vontade naquele quarto. E diz que enquanto ela estiver naquele quarto, todos os seus desejos se tornarão realidade. Basicamente, a Alice poderia pedir o que quisesse naquele quarto e se realizaria. A barriga da Alice ronca de fome e em seguida cai gigantes morangos formando belos bolos enormes. A serpente diz que aquilo é um presente para Alice e manda ela aproveitar a estadia e nunca sair daquele quarto. Alice 5 dias antes de entrar. Nos é apresentada uma cidade totalmente destruída, em ruínas, como se tivesse passado por uma guerra. E Alice apenas tranquila andando por meio dos escombros, procurando algo ou alguém. Bom, o mangá volta para aquele quarto lá, e Alice aí, depois de ter saciado sua fome, ela, como uma garotinha curiosa que é, tenta sair daquele quarto. Ela infringe a regra que a serpente colocou e abre a porta do quarto. Mas ao abrir a porta do quarto e tentar sair, Alice percebe que seu braço começa a apodrecer. E a serpente rapidamente aparece. Eu avisei, se você sair, você vai apodrecer. Você já é parte dessa mansão. Daí, depois de alguns diálogos, a serpente explica como funciona aquela mansão e os quartos que os hóspedes estão neles. Existem 431 quartos e 431 hóspedes. Para cada hóspede, um quarto é criado automaticamente. E isso continuará até que atinja o número 666. Um número nada estranho, né? E só então o banquete começará. Nessa parte da história você fica se perguntando: caraca, o que será esse banquete? O que será essa festa que a serpente tanto comenta? E esse número é muito bizarro para aquilo que está acontecendo. Você imagina que aquela serpente, sei lá, é tipo um demônio, que talvez Alice esteja em algum inferno, alguma coisa do tipo. Mas Alice não se abala. Ela só quer ir embora, faz birra querendo sair, dizendo que é mais interessante o mundo real e que não quer viver naquelas ilusões. A serpente reluta, mas admite: há uma saída, o quarto 0, que é o primeiro quarto da mansão. Mas para chegar lá, Alice teria que atravessar todos os quartos, desde o quarto que ela tá até o primeiro quarto da mansão, que é o quarto 0. Porém, com um único preço: seu corpo vai apodrecer a cada quarto que ela passa, fazendo assim seu corpo se destruir cada vez que ela avança. Bom, Alice, como uma garota curiosa, ignora totalmente isso que a serpente falou e acaba aí saindo do quarto.
Alice entra num cenário imerso em construções japonesas. No centro, um gigante mascarado com a aparência de samurai, um samurai meio robótico, comandando ali uma espécie de julgamento. Pecador, um passo à frente. Um homem com a caixa na cabeça confessa: eu pratiquei bullying, levei um colega a suicídio e fiz isso porque era divertido. Flashbacks mostram a crueldade que esse homem cometia aí com um colega, torturando ele, rindo e usando até como uma cadeira. No meio de risadas, a cabeça dele simplesmente é decapitada. Esse gigante, na verdade, era aquele colega que estava sofrendo bullying. Agora ele executava seus antigos agressores rapidamente, como uma forma de vingança eterna. Mas o seu ódio não tem fim, nem mesmo a morte o satisfaz. A serpente chega a comentar com Alice que aquilo era muito perigoso e acaba apressando ela a sair daquele quarto. Caindo no quarto mais abaixo, o quarto 413, Alice se depara com uma mulher pássaro gigante. E o desejo daquela garota que se tornou um pássaro era a liberdade. A mulher pássaro reina no céu, evitando a sujeira dos humanos. Ela deseja apenas uma coisa: liberdade. Parece inofensivo, até que Alice observa com frieza e diz para a serpente: ela vive uma ilusão, foge da dor, mas também da verdade. Eu não suporto mentiras. Essa frase ecoa como um golpe. Alice não só caminha, ela julga, observa e sentencia. Alice chega em mais um quarto. Seu braço está completamente tomado pela podridão. Um monstro aparece diante dela. O engraçado aqui é que Alice pensa que esse monstro é o hóspede do quarto e dá até bom dia para ele. Porém, o monstro está prestes a atacar, mas o monstro é interrompido por um herói. Surge um guerreiro de armadura futurística. Eu sou o príncipe espacial, arrependa-se, malfeitor. Ele salva Alice, mas ela apenas o encara, sem reação. Ele pergunta: você nunca ouviu falar do Herakran? É um quadrinho mais famoso do mundo. Alice não dá bola e diz não entender nada daquilo que está acontecendo. Logo é revelado que por dentro daquela armadura há um gordinho nerd viciado em jogos e mangás, que consegue pausar os monstros como se fosse um filme e os derrotar com facilidade. Mas os monstros começam a mandar ele trabalhar, sair do quarto, arrumar um emprego, uma namorada. Aqueles monstros são seus pais, que o mandavam sair do quarto para ir viver a vida. Bom, como aquele irritava bastante o herói, ele conseguiu derrotar monstro após monstro. E após vencer eles, ele é recebido por várias mulheres bonitas, gritam seu nome e correm para abraçá-lo. Alice vê aquilo e decide sair logo daquele local. Alice não está ali para se divertir com ilusões. Após sair do quarto do suposto herói, é mostrado novamente um quadro um dia antes de Alice entrar. Ela encontra um livro coberto por correntes se tivesse sido selado. E após isso é mostrado Alice passando de quarto em quarto, dando de cara com homens fumando vários e vários cigarros, provavelmente realizando seu sonho aí com seu vício. No outro quadro é mostrado como se fosse um músico cheio de instrumentos, tocando alguma música aí aleatória. Depois uma árvore, como se alguém quisesse ficar em paz, longe de todas as pessoas. É mostrado também uma mulher completamente nua, com várias outras. Ela até chama Alice para se juntar a ela, mas Alice apenas diz: quanta indecência. Ela vai caminhando e sua podridão vai se espalhando cada vez mais. Ela encontra um astronauta, um homem que queria ser famoso e até um bebê gigante. É possível ver que a Alice está com a perna e o braço completamente podres, o que deixa ela ainda mais desanimada do que antes. Voltamos novamente para o quadro onde a Alice encontra o livro, no qual ela diz ter o cheiro do seu irmãozinho e o leva para uma tal de casa. Alice nem consegue mais andar direito. Tem a cara de um cachorro saindo de sua cabeça. Seu corpo apodrece mais e mais. Ela chega até a comentar que vai comer bastante depois que sair dali, pois o seu corpo nem se aguenta em pé. Alice continua caminhando e encontra o hóspede daquele quarto. O quarto parece ser bem simples e realista, nada fora do normal. Assim, Alice sugere que aquele homem jantando com sua família quer sair de lá e viver no mundo exterior, voltar para a vida real e encontrar sua família. Porém, após Alice perguntar se ele queria ir com ela para o quarto zero, ele fica completamente irritado e começa a gritar com Alice. A serpente logo explica que aquele homem quer viver a ilusão, quer viver com o tempo parado, pois na vida real ele teve problemas com sua família e ela acabou o abandonando. É mostrado o homem comendo várias engrenagens, como se ele quisesse eternizar aquele momento. É bem triste até esse quarto, o homem que culpava o tempo que perdeu ao não cuidar de sua família e cuidar apenas do trabalho. Você chama isso de vida? Você chama isso de viver? Bem, ao menos ele chama. Bom, e no próximo quadro aí, mostra que a Alice foi sugada por aquele livro que ela estava chamando de irmãozinho. E é aquele livro que fez ela ir para aquele local. Como se ela tivesse ido parar em outro mundo aí por entrar em um livro. Bom, após partir para o próximo quarto, Alice dá de cara com uma mulher bastante bonita, que fica se olhando no espelho e comentando sobre a beleza das coisas. Já a Alice está totalmente destruída, até aquele sorriso dela já sumiu e o seu corpo está quase totalmente podre. A gente descobre aí que aquela mulher totalmente linda, antes de ir para aquele quarto, ela era uma mulher totalmente feia, que estava sendo destruída aí por alguma doença. Estava já aí quase morrendo, dando vários e vários custos aí para as pessoas, bancando ela no hospital.
Por isso, naquele local, ela poderia ser a mulher mais bela e mais bonita de todas, tendo sua aparência perfeita e fora daquela doença. O quarto rapidamente começa aí a lotar de sangue, de rosas, e aquele rosto da mulher no espelho é mostrado uma caveira aí, totalmente bizarra, dizendo que lá ela pode viver para sempre. Nisso, a Alice caminha sobre aquele mar de sangue aí, indo até o próximo quarto. Bom, nesse estado, a Alice já está quase completamente coberta aí pela podridão, o que deixa essa aparência bem bizarra nela aí, parecendo várias plantas aí saindo do corpo dela, entre outras coisas. No quarto 268, tá o hóspede que tentou fazer o mesmo que a Alice estava tentando fazer. Ele tentou fugir de lá, caminhando até o quarto 0, e nisso ele acabou se tornando várias e várias páginas de livro, ou como a serpente mesmo falou, ele acabou se tornando apenas palavras, um emaranhado de palavras totalmente sem sentido, como se fossem várias e várias páginas soltas e bagunçadas. E disse que isso iria acontecer com a Alice se ela continuasse tentando chegar no quarto 0. O que mesmo após a serpente falar isso, a Alice continua sem parar. Bom, é mostrado alguns quadros aí com pessoas sofrendo, falando que a besta está vindo, pedindo socorro. A gente não sabe porque essas pessoas estão presas aí, ou que besta é essa que está vindo aí atrás delas. Já no quarto 255, a Alice é totalmente curada pelo hóspede desse quarto, que são vários cientistas aí. O cara era tão inteligente que, para dobrar sua inteligência, ele criou vários e vários clones dele para pesquisar mais sobre aquele local e de como sair de lá. Nisso, eles explicam aí para Alice que esse banquete que a serpente fala, quando atingir o número 666, a serpente vai simplesmente devorar todo mundo que tá ali, ganhando poder suficiente para sair daquele local. E eles também explicam aí que é impossível chegar no quarto 0, porque nesse quarto seu corpo já vai estar totalmente destruído. E diz aí para Alice não prosseguir, mas a Alice, ignorando a serpente, com certeza ignora esses cientistas aí e ainda manda uma de qual de vocês é o original, o que causa uma treta entre os cientistas aí, e ela sai de boa de lá. Bom, é mostrado vários e vários quartos, Alice correndo por cada um deles, seu corpo, a cada quarto que ela passa, fica bem mais podre do que estava antes, porque à medida que ela vai andando, o seu corpo vai se destruindo cada vez mais. O interessante é a arte, que me lembra bastante Berserk, essa arte aí cheia de detalhes, bem bizarra, com esses monstros aí, com vários e vários detalhes. É bem interessante essas artes. E a Alice está totalmente obcecada. Ela quer porque quer chegar no quarto 0. Chegando até a correr e a pular entre as portas aí. Ela tá tão obcecada que seu corpo se torna totalmente um monstro. Cara, eu confesso que nesse quadro aí eu fiquei com medo dessa arte, mano. Essa arte é muito bizarra, mano. O corpo da Alice já está totalmente podre. Ela se tornou praticamente um ser estranho, irreconhecível aí. A serpente até pergunta se a dor enlouquecedora aí destruiu a mente de Alice. Diz que aquela aparência dela é uma aparência miserável. Dá pra notar que a Alice faz uns grunhidos aí, uns sons bem bizarros, enquanto sai correndo desesperadamente entre um quarto e outro. Ela está totalmente louca, apenas rindo e gritando aí, até que chega no quarto 99. Seu corpo simplesmente entra em colapso aí e não aguenta toda aquela podridão, toda aquela coisa nojenta. E a Alice finalmente cai no chão, morrendo. Nessa cena aí é mostrado o quanto aquela serpente é bizarra, porque ela começa a gritar e a rir, totalmente feliz, dizendo que ela estava certa, chamando todos que tentam sair dali de tolo e que a Alice se tornaria só palavras. Mas aí que ela percebe uma coisa estranha. Ela nota que a Alice não está se transformando em palavras aí, que simplesmente, igual uma cobra, ela está deixando aquela pele podre dela e aos poucos renascendo. Esse quadro é muito lindo da Alice saindo da podridão aí e voltando à vida. Mas assim que ela volta à vida, sua expressão muda totalmente, ficando com a expressão bem mais séria, como se fosse totalmente outra pessoa. A serpente, sem entender o que estava acontecendo, apenas fica confusa e olhando a Alice totalmente curada, correndo novamente desesperada para chegar no quarto 0. A Alice vai caindo, cai várias vezes. A cada quarto que ela passa, seu corpo é totalmente destruído e renascido, fazendo isso várias e várias vezes até chegar no quarto 0. A serpente fala para Alice que ninguém conseguiu chegar naquele quarto, que ela é a primeira a fazer aquilo, e fica se perguntando para Alice como que ela conseguiu fazer isso, perguntando do que o corpo dela é feito para ela conseguir sobreviver àquela podridão toda. A Alice fica comentando várias e várias coisas, ignorando totalmente o que a serpente tá falando. Diz que eles continuarão aquela conversa depois. Assim, finalmente saindo daquela mansão, a serpente fica com muita raiva, perguntando quem é aquela garotinha? Quem é aquela garotinha? Por quê? Por quê? Por que ela saiu de lá? Por que ela não se tornou palavras? Perguntando quantos anos ele vai esperar para que a mansão finalmente chegue no seu número 666. Mas aí, um novo hóspede chega. 431, o mesmo número de Alice. A serpente se questiona, será que é Alice? Porém,
a campainha começa a tocar várias e várias vezes. Vários novos hóspedes começam a chegar. Chega um atrás do outro. A serpente fica impressionada, perguntando: nunca vi isso antes. Aquilo é inacreditável. O número 666 está cada vez mais perto. Até que ele consegue. O último hóspede chegou. A mansão está totalmente cheia. Após a mansão se completar, é mostrado esse quadro aí totalmente bizarro. Totalmente bizarro aí da serpente. Como se tivesse, sei lá, explodindo de energia, de poder. Uma coisa totalmente estranha. A longa espera finalmente acabou. É isso que a serpente fala. A festa começou. Após dar de cara com o último hóspede, a serpente começa a devorar todos os hóspedes que estavam lá, começando por ele. Ela devora de um por um, ganhando novos braços, evoluindo a cada hóspede que ela devora, chegando a ficar com uma aparência bem maior e bem mais bizarra, com vários braços aí e com um corpo totalmente longo. Bom, após devorar todos os que estavam lá, a serpente finalmente sai do livro aí de uma forma bem bizarra, com um emaranhado de coisas aí, de ossos, de pele, de olhos, de várias coisas, até ela se materializar no mundo real. Eu gostei bastante da aparência dessa serpente. Ela ficou com vários e vários olhos, parecendo coisas egípcias. Ficou totalmente gigante, com uma aparência muito bizarra. Então essa é a realidade que a serpente sempre quis conhecer. Ela começa a rir e a destruir tudo que estava em volta, destruindo prédios, casas, fazendo caos naquela cidade. Porém, ela nota uma coisa: não tem ninguém aqui, não tem ninguém na cidade. Ela fica novamente com muita raiva, gritando para aparecerem aí, para idolatrarem ela como um deus. Mas aí, cantando e tranquila, ela aparece. A Alice aparece novamente diante da serpente e diz que agora eles vão continuar aquele diálogo. Nisso, cara a cara a serpente, a Alice começa a explicar um dos maiores plot twists aí de todos. Ela comenta aí sobre uma princesa que era totalmente doente e que o desejo dela era sair daquele local, daquela doença e conhecer o mundo real. Porém, ela não conseguia fazer isso. E a única coisa que restava para ela era ler. Mas essa princesa tinha uma memória peculiar. Todos os livros que ela lia ficavam na cabeça dela. Ela nunca esquecia nada, nenhuma palavra, nenhum detalhe dos livros. Usando dessa sua habilidade aí, ela absorveu várias e várias informações de todos os livros que ela encontrou no mundo. E com todas essas informações, essa princesa que é a Alice, ela construiu um livro, um próprio livro, chamado O Livro da Verdade. Esse livro aí continha todo o conhecimento do mundo dentro dele, todos os livros do mundo, e algo aconteceu após a Alice abraçar ele. Ela acabou se fundindo com o livro e se tornando um ser totalmente bizarro, louco por conhecimento. Ela queria conhecer cada coisa que tinha no mundo. Sua obsessão por conhecimento era tão grande que ela começou a devorar as pessoas para absorver todo o conhecimento que cada uma delas tinha. Aquele livro transcreve todas as memórias e emoções dos humanos automaticamente, fazendo assim ela começar a devorar mais e mais pessoas e adquirir o conhecimento de cada uma delas. Os humanos, por sua vez, conseguiram criar armas para deter a Alice, que agora é esse monstro usando magia. Bom, agora essa parte eu não entendi muito bem, porque fala que os humanos aí têm um tipo de magia que conseguiu criar armas para deter a Alice e selar ela naquele caixão, que faz a gente perceber que desde aquele primeiro capítulo, quem estava selado era a Alice, e de alguma forma ela tinha quebrado aquele selo. Bom, a Alice também explica que após o selamento dela, vários e vários anos se passaram, os humanos tentaram fazer uma cópia dela para usar o seu poder aí como uma arma para conquistar vários e vários países, para usar o seu poder em guerras. E em uma dessas cópias surgiu a serpente. A serpente nada mais é do que uma cópia da Alice, porém com poder bem mais abaixo dela, com conhecimento limitado a apenas 666 páginas. E após exatamente 1786 meses e 24 dias depois do fim da Grande Guerra, o Livro da Verdade abriu-se mais uma vez. E agora, com a Alice solta novamente, ela conseguiu devorar todo mundo. Por isso é mostrado aquelas pessoas gritando, pedindo socorro. É a Alice devorando cada uma delas. E ela faz isso exatamente com o mundo inteiro. Ela quer o conhecimento de cada um deles. É mostrado também a aparência da Alice, a aparência verdadeira da Alice, que é esse monstro horrível, cheio de braços aí, lembrando bastante a serpente, mas com algumas asas de mariposa. É bem bizarro essa aparência dela. E dessa vez, nenhuma daquelas magias humanas conseguiu deter a Alice. Ela ganhou dos humanos. Por isso é explicado naqueles quadros onde a Alice vai caminhando na cidade. Ela já devorou todo mundo e está procurando a sua cópia, o livro que ela diz que é seu irmãozinho, no qual ela acaba entrando dentro desse livro para saber o que está acontecendo lá e dar de cara com a serpente, que dá início a toda aquela história.
Após falar tudo isso, a Alice comenta: "Você achou que era o único livro? Você achou que era especial?" E enfim, acaba se transformando para sua aparência mais poderosa. Cara, eu confesso que esse quadro é muito lindo, mano. A Alice é tipo uma mariposa junto com a serpente e com a aparência dela mais velha. É muito lindo esse quadro. Dá pra notar aí quão grande ela é comparada à serpente. Bom, é como era esperado, a Alice acaba devorando a serpente e todos os hóspedes que estavam dentro dela. É mostrado cada um daqueles hóspedes que ela passou pelo quarto sendo sugada por ela junto com a serpente. E enfim, após absorver tudo e a todos, Alice se encontra totalmente sozinha naquele mundo, dizendo que a felicidade dela é absorver as almas dos homens e transformarem elas em palavras. Mas embora não tenha mais ninguém para ler e absorver, ficando totalmente sozinha naquele grande mundo destruído. E esse é o fim de Bibliomania. E aí, o que você achou? Gostou da história? Imaginou que a Alice, esse tempo todo, era o vilão principal da história? Deixa nos comentários aí suas teorias aí, sua opinião sobre esse mangá, que é totalmente bizarro e estranho, mas ao mesmo tempo muito lindo, muito legal de se ler, com uma arte incrível aí, a história é bem fascinante. Eu lembro que eu quis devorar tudo rapidamente, todos aqueles 12 capítulos. Eu também ia montando teorias a cada vez que eu ia lendo, me perguntando quem é a Alice, quem é a serpente. Confesso que eu pensei que a Alice já estava morta, aquilo ali era tipo um inferno, mas eu não imaginei que a Alice era a vilã. E deixa aqui o que você achou da obra. É isso, espero que tenham gostado e tchau!